Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos. Vou aguardar um pouquinho para o pessoal ir entrando, fazer o alinhamento. Vamos alinhando. Boa noite. Uma noite bastante especial hoje. Nossa quarta live dos 4 tipos. Hoje vamos trabalhar com o tipo refletor. Bem-vindo, pessoal. Então, o pessoal vai entrando. Eu quero agradecer a todos pela presença e aqueles que vão escutar também depois a nossa gravação. Eu tô trazendo essas lives nas terças-feiras e comecei com os 4 tipos, justamente para trazer um olhar mais direto realmente no papel que o desenho humano tem como autoconhecimento para a humanidade, né? Então, o desenho humano é algo bastante novo para o Homo sapiens, que basicamente tem estado aí mais de 90 mil anos desenvolvendo toda a consciência mental, que é o nosso processo aí cognitivo através de raciocínio, de pensar. Então, o Ra, Uruhu, fundador e criador e mensageiro desse conhecimento Human Design, ele sempre dizia sobre a questão do quanto o desenho humano é novo para o Homo sapiens que pensa, né? Que quer, obviamente, pensar e que é uma autoridade do ser humano, o raciocínio, a mente autorreflexiva. Entretanto, o desenho humano coloca essa função toda mental como uma autoridade externa da pessoa. Então imagina que em nenhum lugar antes a gente ouviu dizer que todo o nosso raciocínio, nosso processo mental, toda a nossa inteligência aí cognitiva, né, ela não serve para nós mesmos, para nós, obviamente, olharmos para nós mesmos. Então, isso é muito novo. Então, em primeiro lugar, precisa ser comprovado pela pessoa, para ela começar a criar essa nova forma de como ela cria significados sobre ela mesma, né? Então, isso tudo não está dentro daquele padrão do bom, do ruim, está no padrão de um mecanismo em funcionamento a serviço da vida, né, levando a evolução da forma através dos anos, né? Então, realmente, assim, os 4 tipos, a questão da mente ser uma autoridade externa é algo bastante novo para nossa mente, né? Então, leva um tempo mesmo para nós começarmos a abarcar o real significado desse mecanismo simplesmente como um mecanismo lógico para o autoconhecimento. Então, o tipo refletor, basicamente, então ele se torna algo realmente novo, né? Porque quando nós olhamos pelos olhos, pela perspectiva, né, do mundo homogeneizado, né, nós esperamos com a nossa mente, né, que todos sejam capazes, né,
de tudo, que sejamos manifestadores. Quando o desenho humano começa a comprovar para cada pessoa que existe uma mecânica humana. Então a mente se assusta. Como assim? Como assim mecânica humana? Ela nunca ouviu falar disso antes. Então, o processo de viver o seu desenho no século XXI, basicamente, é muito novo e é como se nós estivéssemos ainda engatinhando nessa nova perspectiva sobre a vida e sobre o nosso papel no planeta. Então, essa introdução basicamente é para nós entendermos o que estamos fazendo aqui. Nós estamos entrando num conteúdo bastante único, inovador e inédito para a nossa cabeça. Então, vamos trazer do simples e do prático que esses 4 tipos são mecanismos de funcionamento humano. Então você tem a vida, você tem os atômicos, você tem energia. Então o potencial do ser de 9 centros, que é o momento atual e o qual nós estamos aí desenvolvendo desde 1781, traz esses 2 novos tipos, o projetor e o refletor, né, como realmente uma nova, digamos assim, uma nova função, né, dentro do programa aí que fica nos programando aí para a evolução da forma. Então, se antes existiam lá manifestadores que, né, colocam fogo nas coisas, dão aquela ignição das coisas, e os geradores para trabalhar, agora o programa, né, o programa da vida, da evolução da forma, né, nos traz esse mecanismo especializado, né, do projetor, que vem para ver a energia do outro e guiar, já é um outro passo, digamos assim, e o refletor, que é 1,44% da humanidade, com base em mais ou menos 30 milhões de desenhos, né, lá no banco de dados do Jovian Archive. Então, isso aí já nos diz quase tudo sobre o refletor, quando você percebe que realmente este tipo, esta mecânica no programa tem uma função específica, única, especializada. E quando nos deparamos com aquele desenho de 9 centros, sem nenhum dos centros, né, aí coloridos, que significa, quando tem um centro colorido, significa que a pessoa tem ali uma força vital consistente. Então se apresenta esse desenho completamente aberto, que de certa forma, para a mente do Homo sapiens, é assustador, né? Completamente, porque de repente o refletor olha lá e vê, nossa, mas então, né, eu sou todo aberto, né? Imagino que sejam lá várias digamos assim, os impactos que a pessoa tem quando ela se depara com o desenho humano que chega na sua vida, né? E ela começa a perceber um pouco melhor, né, realmente, né, de que realmente não veio para encaixar em lugar nenhum. Toda aquela estranheza que sempre sentiu, de repente se abre, né, numa série de definições que vão constatando mesmo, né? Mas isso é para o refletor, né? Eu, como analista, professora de desenho humano, tenho tido contato com vários refletores e sempre que eu estou falando no conteúdo, eu estou levando aquilo que eu aprendi, né, dos meus professores, mas ser um refletor é só um refletor que sabe realmente o que isso significa. Então, o meu objetivo hoje é mostrar realmente que o desenho humano, ele é a ciência da diferenciação. E mesmo um desenho
né? Primeiro já nos impacta por conta de que ele aparece, vou abrir aqui o desenho da Ana Catarina, né? Ele aparece assim todo aberto, sem nenhuma consistência, né? E a nossa mente, ela começa a projetar milhões de coisas. Ah, então isso, ah, então aquilo, ah, então isso, ah, então aquilo. Não, nada disso. Nada disso. O desenho humano nos mostra o quão únicos todos somos, e os refletores, com certeza, uma mecânica única e seres bastante únicos. Então, se você começa a olhar para os 9 centros, você já pode identificar. Existe algum centro que não tem nenhuma porta ativada? Né? Esses são lugares realmente abertos, né? Onde ali a pessoa não tem nem uma consistência de uma porta ativada. Então ali a gente vai saber que são as áreas de maior trabalho para aquele refletor, né? Você começa já olhando de forma lógica. Essa ciência da diferenciação está aí para isso, e tudo está nesses 9 centros, né? Quando nós aprendemos a qualidade ali dos centros, nós começamos a entender o mecanismo, né? Então aqui nós temos a Ana Catarina como refletora, como essa mecânica única. Primeira coisa para ela sempre é dar tempo para as tomadas de decisão, né? Esse é o primeiro passo, né? Para tudo, dá aquele passo para trás, respira e começa a perceber que existe uma relação maior que você não está compreendendo, mas que o desenho humano mostra claramente. Olha, vamos olhar para a Lua, vamos olhar para o movimento da Lua, de acordo com o desenho humano, que a Lua vai rodando em volta da mandala, ela passa aí por 3 portas cada dia. Como que essa Lua está se relacionando com o teu desenho? Então, tudo para o refletor começa aí, para ele começar a perceber, né, como ele a todo momento está sempre disponível para um estímulo, né? Nasce para o estímulo, né? O refletor sem o estímulo, ele não tem vida, né? E qual seria o estímulo? Então, nós temos neutrinos, nós temos, né, então, principalmente a Lua, que se move mais rápido e vai trazendo, então, ali configurações eletromagnéticas, nós chamamos no desenho humano, quando, por exemplo, né, lá no dia, nós temos o tempo atômico lá dos neutrinos, e vai estar lá na porta tal, o Sol, a Lua, a Terra, né? E esse movimento todo do tempo dos neutrinos é a relação principal para o refletor. É dali que vem o estímulo principal. E que não para nunca, até quando dorme, né? Todos nós temos o desenho do sono também, no qual a maioria de nós somos todos refletores quando dormimos, por conta de que o programa está nos programando, o programa para a vida. Veja, quando eu falo que o programa para a vida, eu estou falando aqui numa evolução da forma, no corpo, eu não estou falando em ideologia, ou crença ou religião, para ficar bem claro, né? Que o programa basicamente ele está trazendo sempre aí uma consciência através dos anos, né, pela qual nós nos reunimos para procriar e comandamos no planeta, né, o tempo todo. E agora nós já estamos aí com 4 mecânicas, né, para o grande trabalho do programa, que é continuar essa evolução da forma, né? Mas as coisas mudam muito de uma era para outra, né? Se você imaginar que o homem primata, que não pensava, não falava, né? Agora o Homo sapiens, né? Que ainda é um primata emocional, porque ainda mata o semelhante, mata para comer, indo para uma direção aonde, né, vamos, digamos assim, evoluir na forma ao ponto de que não vamos ter capacidade para matar, né? Então, a partir de 2027, de acordo com o desenho humano, começa a nascer, né, os raves, que
São essas crianças que trazem no corpo uma genética pronta para viver essa consciência emocional, a qual envolve aí, começa, né, pela questão de não querer já comer nada morto, né? Então já começando a nascer no corpo com esse potencial de evolução emocional, né, aonde existe então uma consciência emocional, existe uma comunicação emocional. E veja, consciência emocional no desenho humano, ela é vivida no mínimo entre duas pessoas, né? Nunca só um corpo sozinho num lugar sozinho assim, sem ninguém na sua aura. Não há ainda a conversa emocional, né, da consciência emocional. Ela acontece quando você tem duas pessoas, três pessoas, você tem de 3 a 5 pessoas, você tem um penta, né, que é um número muito importante no desenho humano, que é um número básico de uma consciência. Juntas 5 pessoas, né, compõem uma consciência ali que vai ser ou uma consciência funcional ou disfuncional. E veja, disfuncional ou funcional não é bom, não é ruim, é o que é, né? Então o refletor, veja como ele vai abrindo aqui. Eu estou abrindo um conteúdo, refletindo, porque o refletor está aí para isso, para esse espaço do estímulo. Porém, como nós estamos no início de tudo isso, no início da era do ser uraniano, né? O Ra falava que desenho humano é um sistema uraniano, por conta de que nós já estamos aí há um bom tempo, desde 1781, nós estamos nascendo já com potencial de vida de no mínimo 84 anos. Então, isso é um detalhe muito importante para o ser humano que anda no planeta hoje compreender, né? Por conta de que faz parte de um processo evolutivo da forma, né? E que agora a gente fica por um pouco mais tempo aqui nesse planeta do que a gente ficava há 300 anos atrás. Isso muda muito e muda tudo. Então, nós temos manifestadores que trazem a ignição atômica das coisas, geradores manifestantes que trazem a energia, e aí nós temos projetores que estão aqui para ver a energia e, de acordo às suas naturezas, então, ter o papel de guiar aquela energia, e o refletor entra neste mecanismo do programa para fazer um trabalho de refletir ali quem está pronto para essa mutação, né? Então, veja, essa frase eu ouvi por muitos anos e não muito tempo atrás que eu comecei a compreender o significado dela, ou pelo menos, né, tô olhando por outra perspectiva, que, veja, se o refletor está aqui, né, para identificar, para poder ser aquele, entre aspas, né, o juiz atômico, através do corpo dele, quando ele reflete ali, onde ele está, se ele está no lugar correto, né, a pessoa que está pronta para a transformação é aquela que não encaixa na homogeneização. É aquela que veio para ser ela mesma. É aquela que não está de acordo com o programa, né, aqui para a homogeneização. E o refletor é um radar disso aí. Agora, veja, né, mesmo 1,44% de refletores no planeta, né, pessoas que vivem aí como manifestadores, como geradores, como projetores, né, vivem. O Ra usava esse título, e eu vou usar nas próximas 4 lives, que é para falar sobre a ilusão do Maia, né? O Maia sendo aquilo construído pelo homem, né? Então, o refletor, ele é a maior vitrine, digamos assim, para refletir essa ilusão do Maia, né? De como a pessoa realmente ela não está lá alinhada atomicamente. Porque quando a gente fala... ó, a menina falou aqui, é assustador e também assusta. Assusta a mente do não ser.
assusta a mente que quer pensar, assusta a mente que quer nomear o isso e o aquilo. O ser conectado, ele vai respirar isso, porque é o que a gente faz, respira a todo instante, né? E tá entregue ali para o que é. Mas voltando aqui, porque eu tô realmente muito emocionada de falar no refletor e me sentindo muito honrada de estar aqui hoje com vocês, né? Mas eu quero mostrar a diferenciação aqui dos desenhos, voltar o foco aqui para o trabalho. Vamos olhar então aqui para esse desenho. Nós temos o centro da cabeça, o centro do ego totalmente abertos, né? Então, para começar, para essa refletora, né, não há como ela aí ter uma referência sobre valores e sobre o que ela vai pensar, né? Então, a grande pressão que já começa, né, que a mente precisa pensar, é como que ela vai resolver as questões sobre valores na vida dela, né? Porque o ego aberto sem nenhuma porta, meu Deus, não tem noção do quanto vale o seu tempo, o seu trabalho, né? Não tem nem como, né? Então, como que um refletor pode acessar clareza sobre seu valor, principalmente essa refletora aqui, com esse centro do ego totalmente aberto? Através da estratégia e da autoridade dela interna, que significa estar lá respirando no seu dia a dia, seja qual for a sua vida no momento, mesmo que você esteja no local, que você não esteja feliz ou tudo mais, vai respirando, você está aí por algum motivo, né? E aí sim, parte do princípio, né, de começar a dar esse tempo, né? A grande pergunta dos refletores é: aonde que começa o ciclo da lua para o meu dilema, para eu tomar minha decisão? Começa o momento que você recebeu o estímulo, né? O momento que recebeu o estímulo, começa o processo, né? Então, é um ciclo da lua, no mínimo, para obter clareza do que quer, né? Veja bem, né? A questão do processo de decisão pessoal é um produto do obter clareza do que quer. Então, né, a sua autoridade interna, basicamente, é como você obtém clareza do que você realmente quer e que não vai estar lá na cabeça, né? Então, eu diria assim para essa refletora, né, como diria para todos os refletores aqui que hoje vou olhar os desenhos, né, que essa relação com a lua, o ciclo da lua, a partir de todos esses estímulos que vão chegando na sua vida e aqueles que mexem realmente ali, né, com a questão pessoal, por exemplo, se você de repente vai mudar de casa, se você de repente entrou num relacionamento, ou você está numa fase que você quer desenvolver alguma área, não tem certeza do que você quer estudar ou praticar, né? Então, essas coisas vão estar sempre pairando na sua cabeça, não tem como, só cortando a cabeça fora, né? Não tem como. Vai pensar. Então, cada vez que tiver com aquela pressão mental, lembra que é um mecanismo. E presta atenção realmente ao que está à sua volta, né? Presta atenção ao que está à sua volta. Então, nós temos, né, a Ana Catarina, ela tem 2 portas no ágina, que é um centro de consciência, 3 portas no centro esplênico, 3 portas no centro do plexo, que são os 3 centros de consciência. Então, se a gente for olhar quais são as portas ativadas, por exemplo, no ágina, né, você tem ali possibilidades de expressão, tanto lógica como abstrata, né? Lá no plexo, ela traz uma possibilidade de levar as pessoas de um lugar na onda emocional delas para outro, no sentido de que vão trazer ali, lidar com crise, lidar com aquilo que não é
familiar para a pessoa, né? O desenho humano define crise como algo que não é familiar para a gente. No momento que a gente se familiariza, que a gente conhece e se sente mais seguro, aquilo deixa de ser uma crise e é quando a gente tem um progresso ou não, né? Então, emocionalmente, ela tem 3 portas ali trazendo, né, potencial para paixão, né, a abertura para intimidade e lidar com as crises, né, do outro, trazendo essas possibilidades de expressão, trazendo também aí possibilidade da pessoa, né, perceber algum padrão lógico que ela não precisa mais na vida dela, né? Aliás, potencial, né, de perceber o padrão e uma possibilidade de expressão material que pode transformar, né? Então tem uma série de responsabilidades atômicas, eu chamo, né? Eu chamo cada porta ativada, cada canal, quando é outro, né, outro 3 tipos que nós temos, né, é uma responsabilidade atômica da pessoa naquele dia a dia, quando ela está andando aí, né, porque ela vai levando o que ela né, tem ali ativado no desenho dela e ela vai recebendo aí, né, então nas áreas abertas do outro, né, o atômico do outro e o tempo dos neutrinos também, que está aí para todos nós. Né? Então, eu vou ir à frente, porque eu vou falar um pouquinho de cada desenho, apesar que eu gostaria de falar infinitamente sobre o teu desenho, Ana. Mas a gente pode falar pelo privado depois, responder perguntas suas, né? Basicamente, é só você me entrar em contato, tá? Agora vou aqui para o desenho da Renata. Ó, aqui a gente já tem uma outra refletora que também tem o ego totalmente aberto, então é por onde começa. Só que esse ego aberto também tem ali o plexo solar todo aberto, o centro G todo aberto. Então, para Renata, é sempre, né, pensando que precisa melhorar ou precisa fazer alguma coisa para ter valor, né, para se valorizar, para evitar uma confrontação, para achar uma direção, achar amor, né? Então, esses são os estímulos, né? São os estímulos que você está sempre ali aberta todo dia, né? Quando você pega lá seu desenho, Renata, e o tempo dos neutrinos diário, você pode ver quais são as portas que estão ativadas no tempo, né, pelo tempo dos neutrinos, e se elas estão colorindo aí algum centro seu por conta que você tem no seu desenho a outra porta. Né? Então, a todo momento você está recebendo estímulos, né? Tanto de fora, dos outros à sua volta. Aqui também queria lembrar sobre a aura, né, do projetor. Veja, a mecânica toda, ela é incrível, né? Porque, veja, a aura do manifestador, ela é uma aura fechada, o projetor, desculpa, o gerador manifestante é uma aura aberta, né? O projetor é uma aura que penetra, né? E o refletor, a aura dele em relação aos outros à sua volta, ele vai pegando uma amostra, né? É por amostragem. Né? Então, entra um refletor que está andando à sua volta, ele pega amostras da sua aura, mas pega, e aquela amostra, né, vai levando para aquele refletor, né, as ativações, o estímulo, né, do outro e trazendo ali, então, né, uma configuração daquela conectividade. Né? Veja, vai entrar, obviamente, né, a configuração daquele projetor também, né? A Renata MS, tem 2 Renatas aqui. Ó, a Renata, por exemplo, eu não cheguei a falar no da Ana, mas a Renata, a cruz dela é a cruz dos 4 caminhos, né? Então, veja, diferentemente da Ana, a Ana nasceu na cruz do Éden, né? Que é uma outra dualidade, né? A nossa cruz de encarnação, ela é a grande dualidade da nossa vida. Nós vivemos essa cruz bem ou mal, a gente está lá porque é atômico, a gente acaba sendo, né, puxado para essas situações e tudo mais. Então,
outra diferença, né? No caso, para as pessoas aí mesmo do mesmo tipo, né? Para a Ana, né? A questão dela aqui refletir através da arte, da poesia, trazendo toda essa maestria de refletir aquilo que está à sua volta, né? Para trabalhar com essas pessoas que estão prontas para sair da ilusão. Então, realmente é bastante trabalho para o pessoal refletor, né? É bastante trabalho, porque isso acontece o tempo todo. Você vai na padaria, minha internet aqui deu uma oscilada, mas está de volta, né? Então, porque é todo tempo, não é só quando você está lá, vamos supor, no seu trabalho, é em todo local. Você está na padaria, você vai no supermercado, você está recebendo aquele estímulo e ali você está trocando. Porque quando você dá lá a sua porta ativada para a pessoa, que ela recebe do refletor, né? Ela recebe essa mensagem também aí para ela, né? Ela recebe um reflexo. Não é um fogo de manifestador, não é um foco aí, uma penetração de projetor e nem uma energia de gerador e gerador manifestante. Não, é um refletor, é um reflexo. Né? Então, a relação do refletor com aqueles à sua volta é muito, muito, muito única. Não existe igual no planeta. Eu me lembro que o Rafa falava que para as mulheres refletoras, quando elas têm a experiência de ter um filho, né, filha, e que elas cuidam da criança, e que elas vivem, elas vivem, essa mãe refletora, no caso, né, ela vai ter uma experiência ali mais próximo, né, do que é uma consistência. Porque ela gera aquela criança que está dentro dela, depois ela cria aquela criança, ela fica com aquela criança muitas horas, né? Então ela constrói um condicionamento constante, né? Então o refletor, ele não tem nenhuma definição, no sentido que ele não tem nenhum centro definido, mas ele está muito conectado com o outro, né? Então, Renata, o Maya, que é aquilo que é construído pelo homem, né, a ilusão que está lá vai botar muita pressão para você pensar, sair fazendo as coisas para achar, né, que precisa melhorar alguma coisa, né, que precisa melhorar alguma coisa, né, porque de repente você não quer evitar uma confrontação emocional, você não, né, você busca aquele lugar, nas pessoas, né, que você se sente amada, né, busca segurança, né. Então, veja, todas essas, digamos assim, vulnerabilidades que estão nos 9 centros, elas são a base da vida, né. Quando é definido lá no desenho de alguém, a pessoa leva aquela força vital, né? Quando ela é totalmente aberta, como aqui no caso do refletor, então é desenhado mesmo para receber os estímulos à sua volta. Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa. A Ana, que eu olhei o desenho dela, está falando que ela é flautista, adora a arte, o sonho da profissão ideal, né? Promover processos de cura e bem-estar através da arte. É bom saber que está alinhado. Totalmente, né? A cruz do Éden, e inclusive tem mais 2 pessoas aqui, a outra Renata, tem 2 Renatas, né? Tem essa aqui que eu tô olhando, que é a Renata dos 4 caminhos, tem a Renata do Éden e tem o Fernando também, que é do Éden, né? Então tem 3 refletores do Éden e da cruz do Éden aqui, né? Que estão aqui para trazer essa, né? Essa reflexão, trabalhar com essas pessoas que estão, né, prontas para sair aí da ilusão mesmo, né, e através da arte, né, através da arte e da poesia, né, e a arte ela vai se manifestar no desenho de cada um de forma diferente também, porque vai depender também com quem vocês convivem, né. Isso é muito importante. Veja, no desenho humano, em geral,
Nós somos o nosso desenho, que é a nossa natureza, e nós somos aquilo que nos nutre, que são, né, todos os condicionamentos que a gente recebe, tanto do tempo dos neutrinos como condicionamento daqueles com os quais a gente convive. E aqueles que a gente convive mais são condicionamentos que a gente tem e que vão realmente para a célula lá, né? Porque quando a gente fala aí nessa troca de frequência atômica entre as pessoas, nós estamos falando né, de uma força vital que está trabalhando lá na célula, né? Então Renata aqui, a Renata, ela tem essa responsabilidade atômica, então lá na cabeça, diferente da Ana, ela tem uma porta ativada que é um combustível para pensar. Então eu posso dizer que no caso da Renata, ela traz um combustível específico para as pessoas pensarem de forma abstrata, né? Já é totalmente diferente lá da outra refletora, né? Então, se você se questionar, bom, então um ciclo da Lua para o refletor aí obter alguma clareza, né? Para todo mundo, quer dizer, vão estar esperando a mesma coisa? Não, óbvio que não. Cada refletor vai estar lidando ali com o seu mecanismo, né? Enquanto a Ana, né, Catarina está lá aguardando para obter clareza através do que ela veio refletir, envolvida com essa questão lá, artística, espiritual, né? Para Renata, aqui, os 4 caminhos, já é outra função. Aqui é botar as pessoas a pensar, né? É trazer ali potencial para as pessoas terem expressão lá na garganta, né? Então isso muda tudo, né? Outra coisa, né? O centro esplênico da Renata, né? Nós temos aí 4 portas ativadas lá, então dá para a gente ver que ela colabora, né, com o agora, com a consciência no agora para a sobrevivência, que é a função do centro esplênico, né? Então, tem muitas formas como a gente pode chegar num corpo gráfico, mas o importante é trabalhar com o mecanismo, porque o que vem por cima, ou o que faz, ou o que pensa, ou o que imagina, ou a problematização mental, é sempre o que vai estar por cima. A mecânica, a mecânica é a raiz da pessoa, né? Vamos em frente. Júlia. Ok, a Júlia é da Cruz da Esfinge, né? Então vamos olhar para o centro G dela, né? A Cruz da Esfinge, as 4 portas que compõem a Cruz da Esfinge, que é Sol e Terra da personalidade, Sol e Terra do design, estão no centro G, né? Então aqui, de cara, a gente já entende que tem alguém com uma responsabilidade atômica muito concentrada, né, nessa questão de dar direção, né? Então, quando a gente fala dessa refletora aqui, ela já tem essa responsabilidade de todo o ciclo da lua dela vai estar relacionado com a clareza para saber onde é que ela vai levar esse centro G dela aberto, para dar direção para as pessoas, que é a grande dualidade aqui do refletor, né? Veja, aqui o centro do ego dela tem a porta 40 ativada. Isso, né, eu não estou entrando em detalhes de qual é o planeta que ativa, etc., a linha, mas a gente já entende que a força vital está ali, a raiz, né, que tem uma ativação na porta 40, que é sobre uma expressão de sensibilidade à necessidade do outro, né? Então, a gente vai por aí. Tem vontade ou não ali, tem uma sensibilidade ou não, né, em relação à necessidade do outro, para trazer, veja, vai para a raiz, né, vai olhando qual é os centros que tem mais portas ativadas. Então, nós temos aqui a raiz, que é um centro de pressão, tem 6 portas ativadas, então, bastante adrenalina a Júlia traz para botar as pessoas ter pressa a fazer as coisas, né? Então, tem essas responsabilidades atômicas que estão nessas portas ativadas para o refletor, né, são a vida daquele refletor, né?
O refletor, ele tem muito bem desenhado ali o caminho que ele está aqui para a trajetória dele, né? Mas existe em comum a responsabilidade do tipo refletor, que é lidar com essas pessoas realmente que não vão encaixar no sistema, né? Inclusive tem um vídeo do Ra que fala né, que o refletor ele é tipo aquele xamã, né, o xamã antigo que chega lá na casa da família, nasceu uma criança e ele olha, né, para a criança e na hora ele diz, né, que aquela criança ali ela não encaixa com a família, né, e que ele vai cuidar daquela criança porque encaixa com ele. Então, porque esse refletor ele vê isso. Então, veja, mas se você entrar na questão aí física do refletor, né, então ele não tem como comportar aí de fazer um trabalho de gerador, né, ou de repente virar um manifestador que fica iniciando tudo aquilo que ele enxerga, né, ou de repente virar um projetor. Não. Né, importante, então, para esse refletor compreender, né, que ele já é um refletor desde que ele nasceu, né, e tá lá dentro de você, né, a sua consistência, a sua responsabilidade dentro deste papel, né, de ser esse quase que eu fico imaginando assim na minha cabeça, né, o refletor é quase que uma cidade aonde chega, né, essas pessoas que realmente estão, né, aqui para transformar mesmo, né, que não estão aqui para encaixar, né, com a homogeneização mesmo. Então é um trabalho bastante sublime para o refletor que ele vai estar fazendo independentemente ali se ele trabalha com humanas, se ele é um psicólogo ou se ele é um artista, né? Agora eu me pergunto, e esse tanto de refletor que está lá vivendo como manifestadores, como projetores, né, estão muito cansados. O Ra falava assim, quando chega um adulto refletor, né, lá para o profissional de desenho humano, né, o melhor, né, é tentar reuni-lo com outros refletores. Não já fazer análise, não já fazer curso, não, porque o refletor ele chega muito, muito cansado e ele nem tem noção disso. Agora, se você tem uma criança que nasce refletora e os pais hoje em dia têm acesso, né, ali a essa informação, ou de qualquer forma, porque veja, o desenho humano ele é uma linguagem de autoconhecimento para a nossa mente, né, que traz uma nova forma de criar significados e enxergar as coisas, mas muita gente tem na própria genética ali e que funciona corretamente. Então, com desenho humano ou sem desenho humano, os refletores estão por aí refletindo, fazendo o trabalho deles. Entretanto, né, o objetivo maior é levar, então, essa forma de obter clareza sobre o que aquele refletor realmente quer. Né? Isso é muito importante. Então, dar esse tempo do ciclo da lua a partir do momento que chega, né, o dilema na vida daquele refletor. Gente, eu não tenho noção do tempo aqui, mas vamos andando. Fernanda. Ó, aqui nós temos... Vocês estão vendo que até agora todos com o ego todo aberto, a não ser a Júlia, que a gente viu que tinha uma porta ativada, né? Mas aqui nós temos outro ego totalmente aberto, que mais que totalmente aberto, é só o ego mesmo, né? Então não tem nenhuma consistência sobre força de vontade, né? Se tem vontade ou não tem vontade de fazer as coisas. Veja, dentro do mundo homogeneizado pode até ser assustador, mas quando você olha para a sua natureza, Fernanda, né, e que você sabe que lá dentro esse estado aí do não ter uma forma consistente de não ter vontade, né, se você deixar ele ser
o que ele é, né? E não olhá-lo como um problema, né? Então você começa o seu processo aí de conectar mais com você mesmo, né? E isso vale para todos os tipos, de certa forma, né? Quando nós recebemos as nossas vulnerabilidades, quando nós constatamos, né, as recebemos, né, nós estamos ao mesmo tempo transcendendo-as. Mas é uma coisa de cada vez, tudo tem um ciclo, né? Então aqui nós temos uma refletora, centro da cabeça e raiz, que é pressão, né? Pressão lá para duvidar, porta da lógica, combustível para pensar de forma lógica, né? E aqui embaixo, 2 portas na raiz, especificadamente, o 60 ali e a porta 54. Então você tem lá, bota pressa nas pessoas para elas se transformarem materialmente e mutarem realmente ali, quem sabe a expressão material na vida delas. Fernanda, você é da cruz, né, da encarnação mesmo, quer dizer, encarnar na matéria mesmo, né, trazer a pessoa para a matéria, levando ela aí através de papéis, né, de papel criativo, do papel do líder ou do papel ali daquele que conta a história porque viveu a experiência, né, então levando, né, abrindo ali com cautela para falar com paixão sobre algo, né, que sabe ou não sabe. Então, assim, quando você percebe essas portas que compõem o mecanismo único de cada centro dentro do desenho lá da pessoa, você começa a juntar, né, e você então consegue desenhar o mecanismo dela para ela, porque só ela que vive dentro, né, desse veículo, né, com esse corpo, com essa mente, né? Então, uma pessoa que está aqui como um modelo de um papel de si mesma, levar aí de forma natural para as pessoas sempre, né, um empoderamento mesmo, né, para a pessoa ali, onde ela consegue pensar, onde ela consegue se expressar, porque de repente ela consegue na hora lidar ali com uma mudança de propósito na vida dela, né? Então são vários caminhos pelo qual a Fernanda reflete aqueles à sua volta, né? Mas lembrando, pessoal, nós somos, né, considerados pelo desenho humano seres uranianos, estamos aqui para viver no mínimo 84 anos, então até os 50, que é o ciclo do retorno de Quiron, não tem maturidade, gente. Não tem diploma da vida para você assumir, eu sou então esse profissional disso aqui. Até o seu Quiron, até a virada de Quiron, principalmente pessoa que tem perfil 6 no seu desenho, né, que vai ser ainda um processo único, né, os 7 anos ali, 3 anos e meio antes dos 50, 3 anos e meio depois, porque tem uma responsabilidade única, né, de trazer um modelo de um papel de si mesmo, né, para expressar lá. Então, lembra sempre disso quando você acorda de manhã e tem muita pressão aí para sair consertando tudo, né, que basicamente de 0 a 30 a gente é considerado mesmo assim criança. De 30 a 40 é o adolescente, né? De 40 a 40 chega na fase adulta, mas não viveu a fase adulta. Então, de 40 a 50 vive a fase adulta. E nos 50, então, a vida vai te trazer o seu diploma, né, para você mesmo, de você mesmo, né? E aí sim você começa a atuar como a mestra e o mestre de você mesmo, né? Então, o tempo faz parte, né, desse, entre aspas, diploma da vida aí, né? Fernanda, estamos andando aqui. Tem mais 4 desenhos. Jéssica, ok. A Jéssica
tem 2 portas ativadas no ego, então ela traz aquele atômico ali, aquela responsabilidade atômica, né? Um está apontando para o centro G, né? Então ali é sobre levar as pessoas para um centramento, né? E a outra, ela está apontando para o centro esplênico, que é sobre sobreviver no agora. Então aqui é uma expressão, a outra é sobre uma expressão material para sobreviver no agora, né? Então ela traz aí esse começo por onde tudo vai começar a força de vontade dela ou não, né? Se eu olhar lá para a garganta, eu tenho 3 portas também, eu tenho que dizer, ela tem, né, 3 portas lá, tem a porta 45 que está em vermelhinho, né, que é uma continuação da questão material, né? Então, querendo ou não, é uma pessoa que lida ali com valores, né, levando, né, todo esse reflexo dela e a diferenciação, né, vai ser em volta dessa nova forma material de estar aí no planeta, né, que a Jéssica vai acabar lidando com isso. Então a cruz dela é a cruz da penetração, então realmente é levar a intuição, né, adaptando aquilo que não funciona e contando o novo para o planeta, né? Contando o novo, dizendo coisas que podem vir a soar como uma heresia, mas é o novo que está ali para a pessoa lidar, digamos assim, né? Porque veja bem, pessoal, não é sobre bom ou ruim ou que a gente tem que salvar o planeta. É sobre a evolução da forma e o dia a dia de todo mundo. Né? Todo mundo está ali naquele mesmo barco, carregando seus dilemas internos, né? E aí nós temos essa, digamos assim, essa cultura homogeneizada, né? E passamos os dias todos lutando contra ela. Para o refletor é bastante complicado, né? Então, a Jéssica claramente está aqui para levar, né, a raiz, né, assim, a possibilidade de penetrar com intuição, né, e realmente corrigir aquilo que não funciona mais de forma lógica, na hora, perceber o que pode ser transformado, né? Então, eu não sei como que isso funciona na tua vida hoje em dia, Jéssica, né? Mas lembrando que um refletor, o projetor e o manifestador não são geradores, não geram energia para o trabalho, né? Então, muito importante, quero chamar atenção aqui para os centros motores, que eu não chamei atenção ainda, e o centro sacral, principalmente, né? Porque o centro sacral, veja, o refletor ele vai pegar amostras da aura das pessoas, né? E 70% em sua volta são geradores e geradores manifestantes que claramente tem lá os seus motorzinhos gerando especificadamente aquela energia, né? Então, para o refletor estar ampliando essa energia e não saber quando parar, né, é o grande desafio, digamos assim, que aparece a todo instante no dia a dia. Porque sente que tem energia, continua, né? Vive como um gerador, trabalhando no trabalho homogeneizado. Então, a evolução da forma demanda uma nova linha de trabalho, né? Demanda uma nova linha de disponibilidade das pessoas. Se você for ver através do tipo, o refletor, né, ele realmente é muito específico o trabalho que ele faz, né? Então, alinhar com as pessoas e a experiência correta significa alinhar com os estímulos corretos para você, né? Vamos em frente. A outra Renata, é da Cruz do Éden, né? Também como a Ana e como o Fernando. Então, pessoal, aqui nós temos cabeça totalmente aberta, raiz totalmente aberta, então não há referência para Renata, né, sobre o que pensar
e qual a pressa para fazer as coisas. Que isso basicamente é o centro da cabeça e da raiz. Pressão para pensar, pressão para sair fazendo as coisas. Bom, para ela é sempre desconhecido, né? Não tem como querer consistência, mas a cabeça vai querer pensar e a raiz vai querer sair fazendo, né? Eu recém estava falando sobre o centro sacral, né? Então também não saber quando parar, né? Então os refletores, eles lidam com esses estímulos o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, né? E nós, como estamos no início de toda essa evolução dentro, né, dos 4 tipos, né? Realmente, se a gente for pensar, não tem no mundo homogeneizado, né, um lugar de acordo com o que o refletor realmente demanda, né? O projetor também, né, ele precisa, né, o projetor lá precisa ter a sua aula com um professor, quer dizer, uma pessoa só na sua aula, né? Então, são mecânicas novas e a gente vai lidar, obviamente, né, com essa com essa questão, né? Com essa questão de que realmente não há um mundo ideal para o refletor, né? Não há um mundo ideal para o projetor, mas existe, né, uma consciência, né, para os refletores que estão aqui, ou que se você venha conhecer um refletor, né, respeitá-lo, né, e tentar, obviamente, criar esses espaços, né, oportunizar cada vez mais esses espaços. Os refletores precisam passar tempo com refletores, né? Isso é uma experiência que só mesmo lá os refletores vão, obviamente, viver, né? E que interessa para eles, obviamente, né? Mas o dia a dia do refletor é bastante estimulante, porque ele está ali para receber aqueles estímulos, né? Então, a partir do momento que recebe os estímulos, a assinatura do dia, mesmo que cansado, é ter se surpreendido com aquilo que está ali à sua volta, né? Caso aquele refletor esteja alinhado com uma vida onde não consegue viver essa surpresa no seu dia a dia. E veja, quando eu falo surpresa, é no mais simples, é no olhar, quando olha para uma flor, é quando respira, é quando encontra com alguém, ou quando está fazendo alguma coisa. Não é nada fora do comum, é a pessoa, né? É aquele refletor que encontra a surpresa no seu dia a dia por conta do mecanismo dele, né? Então, aqui na Renata, nós temos muita pressa, né, para pensar e sair fazendo as coisas, né? Veja, dentro da vulnerabilidade, querendo melhorar as coisas, achando que precisa melhorar, provar seu valor, evitar uma confrontação, buscar amor e direção, querer, né, uma segurança, né, evitar o medo, né, ter muita pressão lá para de repente chamar atenção e querer ter certeza das coisas. Então, essas vulnerabilidades, elas estão lá. E não é bom, não é ruim. Elas são os estímulos, né, que vão e vêm, né? O alinhamento, sim, aí é com a autonomia da pessoa, seja qual for o tipo. Estratégia, quer dizer, a estratégia do refletor, né, é aguardar esse ciclo da lua, né? Veja, significa que não é de caso pensado, é algo que vem na sua vida realmente, não de dentro de você, a partir das vulnerabilidades e das pressões do mundo homogeneizado, mas algo que de repente surge, né, e que você entra nesse processo aí do ciclo da lua, com aquele dilema, e realmente, através do tempo, você vai chegando mais próximo da clareza, né? E uma vez completo, passado o tempo de, no mínimo, um ciclo da lua, você já vai ver diferente aqui. Já vai ver diferente.
Ok, Fernando. Então, Fernando, também aqui da Cruz do Éden, né? Um ser que está aqui para receber a todo instante, quando ele está lá disponível, né? O estímulo daqueles ao seu redor e com aquela sensibilidade dele de já conectar através daquela energia. Ele sabe que nem é tanto às vezes o que ele fala, mas a presença dele, né? Que realmente mexe com a energia que está ali, porque leva aquelas portas que estão ativadas. Veja, olha no plexo. Nós temos 6 portas ativadas no plexo do Fernando. 2 delas, a porta 30 e a porta 36, que são aquelas bem de fora ali, inconscientes, quer dizer, ele não tem acesso consciente, mas elas estão lá, né? Elas levam potencial e possibilidade da pessoa andar num processo de maturação emocional dela. Se eu for mais abaixo na mecânica, ele move as massas no intestino das pessoas. Porque a gente, quando olha para esse desenho, a gente está olhando para um mecanismo biológico. É um biotipo. Né? Aí ele tem também ali a 55, que é um potencial também de sentir paixão por algo. Né? E ele tem lá o 12, que é o terra ou o sol, Fernando? O 12 é a tua terra, né? Não, desculpa, é o teu sol, né? 12. Então, a porta 12, que está lá na garganta, ela é a expressão de uma corrente emocional para ter paixão ou não por algo. Né? E aí ele tem a porta 6 e o 37, que fazem parte de um movimento interno ligado à necessidade material da tribo. Né? Então, dentro do plexo solar passam 3 circuitos. Aliás, do corpo gráfico todo nós temos no mínimo 3 circuitos que são circuito coletivo, que é sobre sentir e entender as coisas, o tribal, que é sobre a nossa relação emocional com a matéria, né? E a relação ali da necessidade do outro, ser sensível ou não à necessidade do outro material. E o circuito individual, que é da onde vem o criativo, o novo, através da paixão. Né? Então, o plexo solar, ele traz para o indivíduo ali ter paixão ou não, maturar um processo para lidar com uma questão material. Então, essa reflexão aí, né, de acordo com a tua cruz, Fernando, ela está aí para surgir aí do teu espírito como uma arte, né? Música, poesia, a tua expressão, né? A tua presença, porque nós somos o nosso corpo carrega as nossas responsabilidades atômicas. Né? Então, olhando para a cabeça e para a raiz, muita pressão para pensar, para sair fazendo, olhando para o ajna, né? 3 portas ativadas, então potencial e possibilidade de pensar. Mesmo que o centro não esteja ativado, que seria o condicionamento para pensar, quando a pessoa tem aquele centro definido, né, colorido, total, a pessoa traz uma força vital para os outros pensarem. Aqui não é definido, mas tem 3 portas, né, que quando entra na aura das pessoas, né, que vamos supor tem as portas harmônicas, que a gente chama a porta harmônica, que é a porta que está do outro lado, do canal, né, vai ativar. Né? Então vai trazer potencial para as pessoas aí, de repente, obter clareza com o que elas sentiram no passado, vai trazer possibilidade da pessoa ter um estímulo para querer pesquisar alguma coisa e a possibilidade de estruturar um saber novo para aquela pessoa que está ouvindo ele. Né? Então, uma responsabilidade atômica de, através desse veículo, né, que está pronto para o estímulo, né, e que leva, então, possibilidade também de sobrevivência no agora, que tem lá o seu centro esplênico, 2 portas ativadas, né, levando potencial e possibilidade da pessoa sobreviver no agora
e de repente conseguir penetrar, né, na expressão lá. Né? Então, são os caminhos. Né? Agora, para ele saber o que ele quer, respira, respira no meio de tudo isso, né? E vai se conectando com o processo da lua em relação aos teus dilemas internos, né? Sobre o que o Fernando quer, né? Entregando esses dilemas, né? Aí para esse ciclo da lua, né? Tudo no desenho humano e na estratégia e na autoridade, né? Ali que é essa forma que a gente tem de testar, né, empiricamente, de decidir algo a partir da nossa autoridade interna, né? Então, tudo começa e termina com esse processo de tomada de decisão na vida das pessoas. É daí que vai vir os caminhos que vão te levar, eu digo Fernando, mas a pessoa em geral, para a carreira dela ou a vida dela, né? Hoje em dia a gente tem muita gente procurando desenho humano para definir carreira, né? Isso é possível você olhar lá com os profissionais do BG5, mas é preciso você saber seu desenho antes. Você precisa, né, trazer o descondicionamento para si mesmo. Você, eu estou falando de forma geral, tá, Fernando? Não é para ti, né? O ser humano, né, precisa acessar a clareza do que quer primeiro, para então a tomada de decisão. Então a questão não é a tomar a decisão, a questão é acessar a clareza. Então o refletor, ele vai ter essa relação muito próxima com a lua, né? Por conta de que o movimento da lua através do mês inteiro ali que ela vai girando no desenho, vai trazendo ativações, de repente aquele refletor se torna, né, um manifestador naquele dia, no outro dia um projetor. Então estar ciente, né, para o refletor estar ciente do movimento que a lua traz e obviamente tempo de neutrino como totalidade, né, mas não é uma análise para todos, mas é um pouquinho em cada desenho que eu vou falando para ir compartilhando com todos aí. Né? Então, eu tô perdendo o negócio do tempo aqui. Alguém pode me dizer que horas são, por favor? Alguém pode me dizer que horas são? Só para eu perceber aqui, porque agora eu tenho uma surpresa para os refletores. Refletores, surpresa para vocês. A Débora, quero apresentar para quem não conhece, a Débora Refletora é a primeira analista de desenho humano brasileira, refletora, formada pela Escola do Desenho Humano Brasil, e ela é psicóloga, e ela então está no desenho humano já há algum tempo, e a trajetória dela acabou se revelando em se tornar uma analista de desenho humano. Então eu quero começar apresentando, né, o desenho dela e ela vai compartilhar conosco aqui para finalizar o nosso encontro de hoje, né, um pouco da experiência dela. Né? Na verdade eu quero perguntar para ela, né, deixar a pergunta assim, realmente, né, como refletora, né, depois desse tempo até esse momento onde você está agora, né, o que você gostaria de falar para os refletores, né, compartilhar com os refletores que, né, venha contribuir aí com o processo único de cada um, né, que é um processo incrível, né, quero dar aí os parabéns a todos vocês, né, que têm essa responsabilidade atômica tão importante. Então aqui fica o desenho da Débora. A Débora é uma pessoa que está aqui para investigar e para levar, né, um conteúdo aí novo, falar para o planeta. O perfil dela é o perfil 51, alguém que está aqui para contribuir, para trazer, né, combustível para as pessoas terem uma pressa para trazer aí propósito, trazer clareza através da própria lógica, né, descobrindo que não funciona mais para si, que pode transformar a sua vida materialmente também, né, trazendo potenciais emocionais também para a pessoa fazer andar aí o seu processo de maturação e mostrando para as pessoas sempre lá uma potencial resposta lógica para estimular aquela pessoa,
né, a realmente, então, né, levar, né, a sua evolução, né, cada um aí que encontra com ela, né, para um outro lugar, né, a partir do momento que encontra com a Débora. Então, eu vou ver aqui como é que eu faço para chamar. Vamos ver, Débora. Estou tentando achar aqui. Na verdade, peraí, só um pouquinho, tá? Tô tentando achar aqui. Aqui, Autoridade de Si. Então, a Débora tem um Instagram que chama Autoridade de Si. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui. Como é que eu faço? Aqui, ó. Débora, você recebeu um convite aí, Débora? Recebeu. Olá, Oi, bem-vinda. tudo bem, Meris? Tudo. Tá me escutando bem? Eu tô, não sei se o pessoal podia falar mais, talvez um pouquinho mais próximo. Uhum, deixa eu aumentar o volume aqui da minha. Tá meio baixo o som ainda. Talvez mais perto assim é melhor? Agora melhorou, agora melhorou. Uhum. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me escutando bem aí? É minha primeira vez numa live, tá, gente? Se eu não souber muito bem como é que mexe nesse negócio aqui. Estou escutando. É, Queria primeiro agradecer pelo convite, Meris, que acho que não é só surpreendente para o pessoal que está ouvindo, mas para mim também. é, Hoje o dia foi indo e de repente apareceu uma live para mim participar e eu tava, nem sei direito, eu nem preparei muito assim o que eu ia dizer, enfim. Até porque eu queria também permitir, né, que aquilo que fosse correto simplesmente fluísse para fora de mim através das palavras, né? E, bom, tu me perguntou o que eu gostaria de compartilhar com os outros refletores que estão aqui, né? Ou com os refletores que vão nos ouvir. Sim. É, Na verdade, acho que eu quero contar um pouquinho sobre a minha trajetória, assim, né? Sobre a minha história, como é que eu cheguei no desenho humano e como foi surpreendente até aqui. E quais foram as coisas, assim, que foram me ajudando, né? Nessa trajetória. Quais as coisas que foram me levando, né? Porque afinal, não é exatamente a gente que vai até, que faz o caminho, né? Mas o caminho vai nos levando. Eu fui percebendo que a vida ia me carregando, né? A partir do momento em que eu entrei no desenho humano, que foi de uma maneira bem surpreendente, assim. Eu sou psicóloga, mas eu também sou bailarina, né? E eu estava num festival de dança e, por acaso, uma das participantes do festival recém tinha tido uma leitura de desenho humano, uma análise. E eu estava passando por ela e ela estava falando sobre desenho humano para outras pessoas. E quando ela viu eu passando, ela me chamou e disse: vem cá, eu quero falar sobre o teu desenho, né? Senta aqui que talvez o teu desenho seja como o das outras pessoas também. Ela imaginou que provavelmente eu fosse uma geradora, porque, enfim, a maior parte, né, das pessoas tem o seu desenho gerador. E daí ela fez o meu desenho no site e descobriu que eu era uma refletora. E daí ela disse: bom, eu não sei falar sobre esse tipo,
senta aqui e lê o que está escrito aí no site, porque eu não sei o que te dizer, né? E daí eu li o que estava escrito ali e eu tive um encontro mesmo, né? Vocês estão me ouvindo? Parece que parou tudo aqui. Vocês me ouvem? Sim? Tá. É, então, naquele momento eu tive um encontro comigo mesma, na verdade, né? É, porque foi a primeira vez na minha vida que alguém explicou alguma coisa de como eu sou, né? De quem eu sou. E a partir daquele momento eu comecei a ouvir tudo que tinha sobre desenho humano na internet, todos os vídeos do Ra. Por muita sorte minha, o meu fractal me levou até o Ra, né? Então eu ouvi muitos vídeos do Ra. E descobri a escola de desenho humano. Descobri a escola de desenho humano e pelo site, né? E descobri que ia ter um curso, o Viver Seu Desenho, Conexão Desenho Humano, né? Ia acontecer dali a alguns meses. E eu senti dentro de mim que eu tinha que estar nesse curso. Eu tinha que estar nesse curso. E foi mesmo essa alguma coisa que me levou, né, até o Desenho Humano Brasil, até a Meris. E que por acaso sou muito grata mesmo por esse encontro. E fiz o primeiro, o Viver Seu Desenho, e a princípio eu tinha ido só para fazer o Viver Seu Desenho, porque eu não tinha, os cursos são caros, né, e eu não tinha condições de fazer todos. Só que eu fiz o Viver Seu Desenho e o meu coração, meu corpo, tudo em mim estava vibrando e sentindo que era ali que eu tinha que estar, né? E em uma conversa com a Meris, ela me perguntou, né, se eu queria fazer os outros cursos. E eu disse que sim. Então ela me ajudou, né, facilitou algumas questões de pagamento ali para eu poder fazer os outros dois cursos. E terminei de fazer em outubro, não, setembro, que era na primavera, e em janeiro ia começar o profissionalizante. Então, eu nem sei exatamente quem me falou do profissionalizante, quem me convidou, mas eu senti dentro de mim que que era isso que eu tinha que fazer, né? Foi algo muito forte e também muito surpreendente, porque eu só descobri depois que eu estava na primeira turma que ia se formar, né? Ia se formar analista no Brasil. Então, em 5 anos de experiência em desenho humano, eu já estava me formando analista e enquanto outros colegas já tinham esperado muitos anos, né, para que esse momento chegasse. Então, a minha geometria, o meu fractal, a minha sorte me levou para esse momento. Né? E acho que uma das coisas que eu poderia compartilhar, que eu acho que me ajudaram, né, a viver esse caminho, a viver essa experiência, que é, que é uma experiência que não é fácil, né, porque o refletor está ali aberto para tudo e todos o tempo todo. E até a gente começar a descobrir o que significa, demora muito e a gente está refletindo pessoas que estão vivendo no seu não ser, né? Então, ao nosso redor, tem um monte de gente vivendo não ser e a gente vomitando esses reflexos, né?
para todo lado. É, é como a minha sensação era como se eu não conseguisse conter, né, tanta informação dentro de mim. E à medida que eu fui estudando desenho humano e entendendo o meu desenho, eu fui também entrando num processo de desaceleração, porque eu fui entendendo que o processo da minha autoridade, né, da minha estratégia de autoridade lunar, esperar o ciclo da Lua, foi o primeiro momento em que eu me permiti desacelerar o que o mundo sempre me pediu para andar num ritmo que não era o meu, né? Eu venho de uma família de 5 pessoas, meus pais e mais 2 irmãos e eu, e são 3 geradores manifestantes e um manifestador. Então é uma intensidade muito grande de ação, né? E eu sempre fui aquela que era considerada doentinha, que estava sempre precisando de ajuda, estava sempre precisando de mais cuidado e sempre também correndo atrás, né? Sempre pressionada o tempo todo a agir como eles. Então, quando eu me dei conta de que o meu mundo não tem o mesmo ritmo que o mundo dos outros, foi o primeiro assim, grande revelação para mim, sabe? Que foi começar a descobrir o ritmo da lua, né? Que é, na verdade, o processo de esperar um ciclo lunar, né? Esperar um ciclo lunar até tomar uma decisão. Para mim sempre foram mais que um ciclo, mas foi essa foi me desobrigar de ter que responder a tudo o tempo todo, sabe? De ter que dar conta, de ter que viver no mesmo ritmo que todo mundo. Hoje eu tenho cada vez mais clareza de que o mundo anda muito rápido pro meu ritmo, né? E eu escolho, né? Eu tenho mais clareza de que eu posso entrar e sair dessa loucura que é o mundo, né? Eu posso, é, eu posso ter o meu tempo. Eu posso dizer não, eu não vou responder. Eu não tenho energia agora para responder a isso. Eu não preciso fazer as coisas como todo mundo. Eu não preciso estar em todos os lugares. Nem todo mundo nasceu para se conectar comigo e eu não nasci para me conectar com todo mundo. Existem pessoas que são corretas para mim, né? Existem pessoas que estão lá para me nutrir. E quando eu encontro com elas no momento certo, eu me sinto energizada e eu sinto que a pessoa se energiza também, né? Ou seja, como que o refletor, ao refletir de volta a energia que ele está provando, né? Uma hora que tira amostras. Então, eu tiro a amostra da pessoa que está comigo, eu reflito de volta para ela aquela energia e quando é correto, é como se tudo se elevasse, assim, né? Como se a gente pudesse realmente mostrar para aquela pessoa, né, quem ela é, assim. Também nos momentos não corretos, né? Pode ser a pior sensação do mundo, né? Hoje a gente reflete também tudo aquilo que os outros não querem enxergar. Então, o primeiro grande aprendizado foi esse. E, claro, eu tive sorte, né? A vida foi me levando por caminhos
que me levaram a isso também, né? Quer dizer, não fui eu que escolhi, não, eu vou viver o meu desenho. Eu vou ser uma analista de desenho humano. Não fui eu que escolhi isso. Isso foi acontecendo comigo. E hoje eu olho para trás e me surpreendo. Nossa, olha onde é que eu cheguei, né? Hoje estou fazendo uma live sobre desenho humano, falando sobre a minha trajetória, com outros tantos refletores aí, né, ouvindo. E então foi uma sorte que tudo foi se encadeando para que hoje eu tivesse mais próxima do meu ser, né? E durante a pandemia, olha que engraçado, né? Eu sempre ouvia dos refletores que já estão vivendo seu desenho há mais tempo, que seria importante ter um momento de viver sozinho, de estar sozinho e de pelo menos um ciclo inteiro da lua em que tu possa estar só contigo mesmo, para que tu possa sentir esse ciclo sem ter influências externas, né? Para que a gente possa enxergar com mais clareza o ciclo. E durante a pandemia, eu acabei indo morar sozinha. Em janeiro de 2020, eu fui morar sozinha. Em março começou a pandemia. Então, nos primeiros 5 meses de pandemia, eu não vi ninguém, não me conectei com ninguém, além das, claro, a pessoa do mercado, né, que eu precisava comprar comida, mas na aura, presencialmente, mais ninguém. E, e essa experiência foi uma experiência tão profunda, porque eu pude começar a acessar uma confiança no meu mundo, no meu universo, né? Porque eu comecei a perceber que durante a minha vida inteira eu desconfiei de mim porque eu não tinha estabilidade e não tenho, sigo não tendo uma estabilidade, né? Então eu passava a me conectar com aquelas pessoas que me faziam sentir estável, né? A minha mãe era uma das pessoas que mais me fazia sentir estável. Ela é super definida, só tem cabeça e ágina, raiz abertos. Então eu me conectava muito com essas pessoas e acabava também permitindo que elas escolhessem coisas por mim, né? Tomassem decisões por mim. E durante esse período de estar sozinha, foi justamente esse desconectar de todo ao redor, permitir que eu tivesse um tempo completamente outro, que não é o tempo do mundo, que eu pudesse acordar de manhã, quando, enfim, eu tinha também os meus pacientes, mas na medida do possível, né, eu permitia que o meu corpo acordasse na hora que ele queria, ele fosse dormir a hora que ele queria, e eu, o máximo possível, permitisse que o meu corpo me dissesse o que ele queria fazer, né? E eu fui descobrindo coisas sobre mim. Eu fui descobrindo que meu ambiente, a caverna seletiva, nunca tinha tido a possibilidade de realmente estar na minha caverna como eu tive esse tempo de pandemia. E isso foi curador demais para mim. Então, isso de permitir enxergar, né? Permitir ver o que acontece comigo quando eu deixo de achar coisas, né? Quando eu deixo de dizer para mim mesma o que eu deveria ser, como que eu deveria pensar, como que eu deveria estar sendo. Ah, eu deveria já estar fazendo o trabalho X, a faculdade Y. Por quê? Porque o mundo é assim. Porque todo mundo tem que fazer isso. Porque
Não tem porquê, né? Então eu me permiti, durante esse período, ver. E foi aí também que nasceu a Autoridade de Si, que é o Instagram do qual eu tô falando, que é um Instagram onde eu escrevo um pouco sobre a minha experiência e resolvi compartilhar, né, com as pessoas aquilo que eu experimento, aquilo que eu enxergo, falar sobre desenho humano, e também permitir que a coisa aconteça por si, porque eu não sei o que é a autoridade de si, né? Eu não sei direito ainda, acho que talvez eu nunca vá saber o que pode a autoridade de si, o que pode o meu corpo nesse mundo, sendo completamente aberto, tendo a possibilidade de ser condicionado por qualquer pessoa e por qualquer condicionamento do trânsito, né? O que pode o meu corpo? Eu não sei. Que tipo de trabalho eu posso fazer? Eu não sei. E criação, né? Eu sou bailarina, então eu também trabalho com arte, né? É, então, permitir que a vida me mostre o que eu posso ser, sabe? O que é correto para mim, porque o meu desenho é único, né? E mesmo que tenham outros refletores por aí e que eu ouça o que eles dizem e que eu acompanhe a história deles, eles nunca vão dizer o que eu sou, né? Eu só posso experimentar isso. Eu só posso ver isso acontecendo no meu dia a dia. Porque o meu sol é diferente, a minha Terra, os planetas estão em lugares diferentes, os condicionamentos ao meu redor são diferentes, o meu fractal é diferente, a minha geometria é diferente. Então, tudo isso combinado constrói uma síntese única que sou eu, que é a minha trajetória, que é aquilo que eu vim viver nesse mundo, né? Nessa vida. Então, a Meris me perguntou um conselho, né? Que eu poderia dar depois de ter experimentado por esse tempo todo o meu desenho, que acho que agora são 5 anos e meio. Eu acho que é esse, sabe? Se permitir ver sem deduzir antes, sem experimentar a sua estratégia de autoridade. Ler desenho humano, sim, ler sobre desenho humano, ouvir pessoas falando sobre desenho humano, mas se abrir para quem tu é, para aquilo que vem para ti. Aquela pessoa que chegou até ti e te perguntou alguma coisa, aquela pessoa chegou para ti, não para outra pessoa, não para outro refletor. É tu que tem que responder a isso. É só tu que pode esperar o teu ciclo lunar. É só tu que pode dizer, eu vou responder agora, eu vou responder daqui a um mês. Então, se permitir viver isso, sabe? Conforme a tua possibilidade, claro, né? Porque, enfim, cada um vive uma vida. Eu tenho o privilégio de viver uma vida muito sortuda, assim, né? De ter uma família que me apoia muito, que vibra muito por eu ter encontrado o desenho humano e que vem se modificando junto comigo conforme eu vou também falando para eles sobre quem eu sou. E então eu tenho muita sorte, mas todo mundo que está aqui ouvindo essa live hoje também tem muita sorte, porque por acaso topou com desenho humano, né? E por acaso pode enxergar a si mesmo através dessa ferramenta. Então, enfim, permitam ser vocês mesmos. Acho que é isso, Meris. Tem alguma pergunta para me fazer? Gostaria que eu falasse mais alguma coisa? Então, grata, super grata, sua visita, adoramos. Eu que agradeço, né, por estar aqui, a oportunidade
de falar sobre o meu desenho só vem através de ti que me convidou. Então, estou muito grata por esse momento. Então, é uma primeira vez, né? Espero que de muitas. Quero agradecer a todos, então, a presença e até um próximo momento. Qualquer dúvida, né, ou pergunta, eu vou agora salvar aqui, publicar a gravação. Pode falar nos comentários, né, Débora, se tiver alguma pergunta Uhum. para você, alguém quiser entrar em contato com você, né? Pode Sim. ser? Sim, se quiserem também entrar em contato pelo Instagram Autoridade de Si, ali ou pelas postagens ou o direct, fiquem à vontade. É isso, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, Debs. Boa Muito noite, obrigada. Mary. Boa noite, pessoal. Beijos. Beijo.